Olá, povo de Deus, povo bem-aventurado, paz e graça repouso sobre todos vocês, amém? Bem, nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série de mensagem, cujo tema é Princípios que Projetam a Vida. E nós estamos aí numa boa pegada a respeito de um item, um tema muito importante, níveis de perdão. Hoje é a 11ª mensagem dentro dessa temática, e nós queremos dar continuidade aos níveis de perdão. Hoje nós queremos aqui focar os malefícios de se reter perdão. Os malefícios de não liberar perdão. O que a Bíblia fala a respeito disso? Tem exemplos de pessoas que manteram o seu pecado, manteram a ofensa dentro de si? Quais são as consequências na alma e também no corpo. Amém? Bem, aproveitando aqui, você que está tendo contato com esse material, nós temos um canal no YouTube, Pastor Walter com V, Brito com 2T. Ali nós temos armazenado toda esta série de mensagens, onde você possa ter o conteúdo. Podendo, visite o canal, se inscreva e deixe ali o seu comentário e dúvida para que a gente possa tentar aí te enviar uma resposta. Amém? Bem, para explorar um pouco mais a respeito deste tema, níveis de perdão e quais são as consequências de se reter o perdão e manter calado, alimentando esse sentimento rancoroso, a gente vai meditar no Salmo 32. O Salmo 32 fala a respeito de Davi e a sua experiência quando ele cometeu adultério e assassinato. Ele planejou de maneira premeditada, ele armou uma cilada para possuir a mulher de Urias, Betseba. E Betseba engravidou após este contato com ele, e ele, querendo lançar a culpa sobre o soldado Urias, que era um soldado fiel a ele, o que ele fez? Ele convidou Urias para passar uma noite com ele, embriagou Urias e mandou Urias ir se deitar com a sua esposa Betseba, que já estava grávida de Davi, para que isso não fosse um escândalo em Israel. Bem, Urias não foi. Passou a noite na porta do palácio, porque não achou digno, enquanto seus irmãos de batalha estavam na batalha, ele pudesse estar deitado com a sua esposa numa cama quente. Questão de princípio. E Urias passou a noite ali. O rei, vendo que não havia outra opção, escreveu uma carta para o seu general de guerra e mandou que Urias entregasse esse papelzinho, esse recado, ao seu general de guerra. E quando ele abriu, o general de guerra estava escrito por Davi: coloque ele na frente de batalha. Batalha mais violenta, ou seja, lance ele para morrer. Bem, Deus, ele viu e ele observou todo esse processo. Mas Davi passou um tempo em silêncio. Passou um tempo retendo este pecado, retendo essa condenação. Ele não confessou esse pecado. Ele passou então a alimentar esse pecado. Agora veja as consequências que trouxe dentro de um período a Davi. Eu vou ler alguns versículos específicos para que a gente possa ganhar tempo. Salmo 32, versículo 3, diz assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos e pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração.
Bem, aqui está um retrato de um homem que estava alimentando uma amargura, uma tristeza, uma condenação dentro de si. Tamanha tal que o texto deixa bem claro que a sua alma estava transferindo para o seu corpo uma sobrecarga. Certamente, dentro desse contexto, Davi estava tendo debilidades físicas no seu corpo por alimentar uma maldade dentro de si, escondê-la dentro de si. E isso fica bem claro. Fica bem claro que o corpo, certamente, de Davi, ele sofreu consequências devido a este pecado. Ou seja, tudo aquilo que um homem semeia, ele colhe. E é interessante, queridos, que olhando assim para os nossos tempos atuais, a gente vê muitas coisas e a gente consegue ver um retrato de Davi nos dias atuais, porque existem pessoas que sentem tantas enfermidades físicas e chega no médico, faz aquela bateria de exame e nos exames consta que eles estão bem. E fica uma dúvida, da onde desencadeia então tanta dor, tanta enfermidade que os médicos não conseguem diagnosticar? Fica uma pergunta. Bem, segundo a medicina, a psicologia diz que isso está associado a doenças psicossomáticas. São doenças da alma que acaba transferindo para o corpo reações cujas vezes a ciência não consegue detectar porque a doença está na alma refletindo no corpo. E ninguém tem um diagnóstico da alma, porque o ser humano tem a capacidade de ocultar os seus pecados, ocultar e reter perdões dentro de si, não libera perdão, fica alimentando aquela situação que ela vivenciou há muito tempo atrás. E chega um ponto em que o corpo começa a desencadear reações devido à alma estar aprisionada. O corpo começa a dar enfermidades cuja ciência não consegue detectar, diagnosticar. Porque a alma da pessoa está retendo perdão. Muitas vezes a alma da pessoa está se autocondenando. Nesse caso aqui, Davi estava retendo perdão para si mesmo e para Deus. Ele não aceitava o fato de ter feito, culpava a si mesmo e não tinha coragem de chegar diante de Deus e perdoar. Há muitas pessoas que se encontram nessa forma, neste retrato bíblico, como Davi. Bem, nós servimos um Deus que é maravilhoso. Deus amava Davi como Deus nos ama. E Deus, então, ele preparou uma situação para que Davi pudesse ter uma motivação para confessar esse pecado. O que Deus fez? Levantou um profeta na nação, o profeta Natã, e chegou lá e orientou o profeta Natã para que Davi pudesse, através dessa exortação, confessar o seu pecado. E assim procedeu. Davi confessou o seu pecado e ficou livre desse peso de acusação. Agora, veja bem, existe também uma outra consequência de pessoas que retêm perdão. Tem pessoas que, pelo fato de reter perdão, elas vivem uma vida de grande amargura. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz exatamente isso. Tendo cuidado de mim, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. O que é isso? O favor de Deus. O favor imerecido. E ele continua. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Aqui está uma segunda característica de uma pessoa que é amargurada. Vimos ali em Davi uma pessoa que retém o seu perdão, ele se autocondena, ele se autoacusa, ele retém um perdão para si, e ele não consegue perdoar a si mesmo e pedir perdão a Deus. E a consequência é desenvolver essas doenças psicossomáticas que transferem para o corpo reações da alma porque a alma está doente. Mas quando a pessoa encontra Deus e o Espírito Santo
vem sobre ela, dentro dela, na sua alma, então essa pessoa consegue liberar perdão para si, liberar perdão para qualquer pessoa e confessar o seu pecado e assim viver limpo de toda e qualquer acusação. Nesse texto nós vemos também uma segunda característica de uma pessoa amargurada. O que é uma pessoa amargurada? É aquela pessoa que devido às contendas, devido às situações da vida, ela vai entulhando dentro do seu emocional todas as transgressões, todos os rancores, todas as amarguras. E o interessante é que uma pessoa amargurada, além de ser uma pessoa amarga para si mesmo, ela tem a capacidade de amargar aquelas que estão em sua volta. E como é que a gente conhece uma pessoa que está possivelmente amargurada? Hoje nós temos a rede social. Normalmente uma característica de uma pessoa amargurada, você olha no seu status, você olha nas suas redes sociais, sempre tem uma indireta, uma crítica destrutiva. Sempre tem uma indireta para determinada pessoa. Sempre tem uma frase contendo um sistema de autodefesa. Essas são características de pessoas que muitas vezes, por fato de não saber lidar com as suas emoções, acabam transferindo reações que se resultam em amargura. E através das suas redes sociais, através da sua conversa, através da sua autocrítica sempre destrutiva, sempre uma cobrança excessiva, a gente percebe a característica dessas pessoas. São pessoas que precisam se tratar, porque está entrando em um perigo e rompendo limites perigosos que podem conduzi-la a uma depressão profunda, a síndromes profunda da sua alma. E a pessoa é algo bem natural. As críticas, as cobranças, o sistema de autodefesa acaba sendo tão normal que ela se desapercebe e continua praticando. Bem, é importante nós entendermos essas reações que a falta de liberar perdão e a retenção de perdão ela proporciona na nossa alma. Ela traz consequências para a nossa vida e para o nosso meio social e para os nossos vínculos afetivos que vivem dentro do convívio conosco diariamente. Por isso que é importante nós termos sempre alguém para buscar orientação, buscar aconselhamento, buscar orientação e sempre praticar o ato de se confessar o perdão. Pecou? Vamos confessar os nossos pecados a Deus. Vamos recorrer à graça de Deus, porque quando nós clamamos a Deus e pedimos ao Espírito Santo para romper essas cadeias de amargura na nossa alma, pedimos ao Espírito Santo para nos ajudar a liberar perdão para quem nos ofendeu e muitas vezes também perdoar nós mesmos. Então, o Espírito Santo nos enche. É como um copo d'água. Você vai enchendo, ele vai transbordando. A água nova que vai entrando no copo vai fazendo com que a água velha transborde e saia para fora, até a água limpa preencher todo o copo e ela ficar transparente. O Espírito Santo ele proporciona isso na nossa alma. Quando a gente desobstrui a passagem para que ele entre, e para desobstruir essa passagem, precisamos crer com o coração e confessar com a boca e clamar: me ajude. Confessar o pecado, confessar a transgressão, confessar a amargura e buscar a ele. Somente assim a gente passará pelo processo de cura interior. Porque ele é o doutor da alma, o Espírito Santo. Deus te abençoe e até a próxima.